Hoje, a nossa permissão é a mensagem. Eu comecei fazendo a prece, eu senti falta de música. Eu falei, nossa, que silêncio. Porque estava a música tocando antes, né? Quando a gente também fica lá na outra sala, a gente fica com música. Aí eu comecei a falar e falei, que silêncio. Aí a prece foi sobre silêncio. Quando é noite, bem noite avançada, que a cidade está dormindo, que os vizinhos estão dormindo, que a nossa casa adormece também, né? Tanto que é costume da gente no Brasil, pelo menos, né? Costume das nossas mães, das nossas avós, é de manhã abre a casa para acordar a casa. Na Europa é diferente por causa do frio, né? Mas a gente tira a casa do adormecimento, a gente abre, né? Quando está tudo no silêncio, é que se um cachorro latir lá longe, a gente ouve, né? Mas durante o dia, quando tem barulho da rua, do vizinho, a campainha tocando, um monte de coisa, britadeira lá na rua, se o cachorro latir lá longe, a gente não vai ouvir. Então, na hora que eu senti o silêncio, eu falei, silêncio. E aí a gente fez a prece, falando de ouvir o coração, o próprio coração. Para a nossa mensagem, para a nossa preleção de hoje, que chama A Mensagem, como é que é receber uma carta escrita? Você lembra? Como é que era? Você lembra quando chegava na sua casa e talvez você ia lá receber a carta? Tinha pessoas que tinham caixa postal, né? Ia lá no correio buscar, ou uma caixinha de correio da sua casa, ou o carteiro jogava na garagem. Como é que era receber a carta? Qual era o teu sentimento? Para todos, causava uma emoção. Aí você corria olhar a carta. Hoje em dia a gente recebe carta também, mas não é exatamente essa que eu estou falando. Já vou falar dessa outra que a gente recebe. Você ia olhar lá, e aí, é para mim? Não é? Quando a gente recebe uma carta, a primeira coisa, é para mim? Ah, não é. É só a carta do banco. Antigamente o banco mandava extrato também em casa, pela carta, né? Muitas vezes as cartas não eram para você, eram só informação. E aí todo tipo de informação. Então essas cartas, elas só tinham conteúdo. Elas não conectavam emocionalmente com a gente. Tem conexão emocional que eu já vou falar já. Por enquanto eu estou falando da carta que alguém escreveu para você. Você lembra, ou você pode imaginar a alegria de pegar uma carta que alguém escreveu, foi até o correio, colocou para você, e alguém trouxe, entregou na sua casa? Não é uma alegria gostosa? Na hora que você pegasse essa carta, você ia ver quem foi que mandou. E o que aconteceria? Primeira coisa é uma surpresa. Nossa, a minha prima. Nossa, a minha amiga, o meu irmão. Nossa, que surpresa boa receber uma carta, não é? E a gente ia correr, abrir para ver o que estava escrito, que mensagem tinha ali. É diferente da carta que te avisa que está na hora de pagar o imposto. Essa aí a gente não quer, não, né? Isso é só uma informação. Qual é a emoção? Que a carta que está entregando o imposto, janeiro é mês de imposto no Brasil, né? Que emoção que te gera? Raiva? Desespero? Então, toda carta, ela vai te gerar uma emoção. Mas eu estou falando da carta que é só informação, diferente da carta que tem mensagem. Quando você recebe uma carta que era para você, que alguém mandou para você, espanto. O que será que a minha tia está mandando uma carta para mim? É notícia ruim? Né? Então, assim, a nossa abertura
procura para essa carta que chegou na sua mão, se você nunca recebeu a carta escrita, você pode imaginar, não é? Porque é um costume que foi acabando, né? Será que a notícia é ruim? Como é que é o teu estado emocional para receber aquela mensagem que a sua tia escreveu? Será que a carta te causaria estranheza antes de abrir? Essa pessoa escreveu uma carta para mim. Nossa, quem que deu nela? Eu nunca conversei com essa moça direito lá na escola. Por que chegou uma carta, né? Será que essa carta te geraria tristeza? Nossa, por que demorou tanto para responder a carta que eu mandei? Então, nesses casos, a gente nem viu a mensagem. Mas a gente já estava emocionalmente entrando em conexão. Mas ainda assim, não era conexão com a mensagem, era conexão com os nossos próprios medos, espantos, alegrias e tristezas. Era uma reação à possibilidade dessa mensagem, né? Houve uma conexão com a pessoa. Foi a tia que escreveu, foi o irmão que escreveu, mas não era ainda a real conexão. Hoje em dia, quando a gente não recebe mais carta, a gente recebe aviso de problema, brincadeira, né, dívida para pagar, às vezes notificação judicial. Teve um dia que eu fui na casa da minha mãe e estava uma notificação judicial. E minha mãe olhou com uma cara para mim, tipo assim, aprontou, a justiça está atrás de você, né? Olhou com aquela cara de censura. Eu me senti nada. Aí eu corri, abri, e aí eu fui me explicar para minha mãe. Eu não tinha que me explicar nada. Era algo que eu já tinha negociado, que eu já tinha pago, e a carta era de 2017. E aí decidiram mandar o processo que já estava praticamente resolvido. Mas o que era a mensagem que a carta tinha? Nada, era me dizer que algo deu um problema lá, me mandaram, mas eu já fui, olha só como é que é. Eu nem percebi a mensagem, eu já estava me sentindo no banco dos réus. Eu era a criminosa, porque recebi uma carta da justiça, não sei de onde, não sei do que, né? E já fui me explicando, eu não sou devedora não, hein? E aí eu não tinha que me explicar. Mas percebe o que é não estar aberta para a mensagem. Os meus próprios sentimentos, emoções vieram antes. Da mesma forma, eu também lembrei, fazendo essa preleção, de quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, eu saí da cidade de São Paulo, minha família mudou para o interior, umas 4 horas de distância da capital. E eu encontrava com uma prima, ela devia ter quase 11 anos e eu tinha 9. Então, na despedida, a gente combinou escrever carta uma para outra. E a gente fez isso durante 2 anos. Eu mandei um recado para ela anteontem. Falou, você lembra que a gente escrevia carta uma para outra? Ela não respondeu a minha mensagem. Eu ficava muito feliz quando a Keila escrevia. E eu corria ver. Era para mim. A Keila escreveu para mim. Não era carta para o meu pai, para minha mãe. Era para mim. Então, a conexão afetiva era a Keila, minha prima, que estava escrevendo. E ela escrevia, meu pai hoje trabalhou, e aí, você está bem? Não tinha nada demais. E meu pai censurava as cartas, meu pai lia tudo antes. Então, tudo bem, está perdoado. Havia uma conexão afetiva. Eu ficava muito feliz. Aí eu meditava uns 2 dias, assim, o que eu vou escrever para ela? E depois eu começava a escrever, o que é que eu vou contar para minha prima? Talvez aí daí uns 10 dias, até por correio. Demorava um tempo, chegava a carta para ela, vamos supor, daí um mês. Era uma alegria receber a carta. Eu vou fazer uma brincadeira, mas não hashtag só que não. A gente não tem esse mesmo sentimento hoje quando a gente compra um negócio na internet e entrega pra gente. A gente não fica feliz porque chegou a embalagem da Shopee. Que a gente fez a compra na Amazon.
E a gente fala, é para mim, e a gente sai correndo lá e fica bravo se alguém pegar ou entregar no vizinho. Vocês percebem que a nossa sede é de conexão emocional, e a caixa da Amazon até já vem com um sorriso e fala, chegou para você. É cruel ler isso na caixa. Vocês já repararam? Tem uma caixa aqui em casa que tá um sorriso, assim, chegou para você. É minha brincadeirinha, mas é assim, a nossa sede é de conexão, o nosso desejo de conexão emocional é para mim. Mas para isso acontecer, tem que ter conteúdo, tem que ter mensagem. Não pode ser só informação, não pode ser só o pacote de coisa nova que a gente estava comprando. Então, nesse aspecto, pensando o que é mensagem, a mensagem precisa, quando a mensagem é passada, independentemente do mensageiro, porque a carta é o cara do correio que entrega. Ele pega e entrega. Não é? Ele está entregando conteúdo, ele está entregando a informação, a caixa que chegou. Mas quando o mensageiro é o próprio portador da mensagem, como é que a gente recebe a mensagem? Será que a gente está sempre com o coração aberto, sedentos de conteúdo, ou a gente ouve e fala, não gostei dessa mensagem, estou me sentindo cobrada. Não gostei dessa mensagem, ela é estranha. Está falando umas coisas estranhas, por exemplo. Deixar pai e mãe para seguir Jesus, que coisa, eu vou abandonar meu pai e mãe? Que estranha moral. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem está lá, só que a gente estranha. E esse estranhamento, ele é mental, não é emocional, não é conexão. O coração está fechado. Aí a gente não entende, porque o coração está fechado. Por exemplo, quando o mensageiro trouxe essa mensagem dizendo é necessário deixar pai e mãe e me seguir, a mensagem era: a vida espiritual é muito maior do que a vida que você vive aqui, de buscar a caixa da Shopee entregue na sua casa. A vida não é só isso. Não grude nas coisas. Não espere alegria na brincadeira, hashtag só que não espere alegria na compra da Amazon. Não fique dependente disso, não dependa, não se justifique para sua mãe. Deixa cada um viver a sua própria vida e viva a sua. Será que era essa a mensagem? Deixa seu pai e sua mãe, deixa eles seguirem a vida deles. Você não tem que interferir na vida do seu pai e da sua mãe. Você não tem que salvar seu pai nem sua mãe, nem evitar que eles morram. Você não tem que fazer nada, só agradecer seu pai e sua mãe. Jesus disse, não fique aí grudado, dependendo. Liberte-se. A mensagem é: faça uma real conexão com o coração. As pessoas que estão entregando as mensagens, não criando dependência. A mensagem, talvez, que vem sendo passada para a gente há milênios, talvez não esteja sendo recebida por falta de conexão afetiva nossa. A gente não fica lá, a mensagem é para mim, a mensagem é para mim. A gente desconfia, então a mente recusa, a mente rejeita, às vezes somos cínicos, fazemos piadinhas sem graça, tudo isso é defesa. No livro Memórias de um Essênio, o Youssef, ele era um essênio. E desde criança,
na época de Jesus, ele viveu na época de Jesus. Então aqui são as memórias dele no plano espiritual, e aí ele ditou aqui nesse livro, né? Um livro muito, muito belo. E eu lembrei disso para trazer para vocês. Youssef, ele era uma criança que desde pequeno ele tinha uma sensibilidade maior, então a comunidade que ele vivia era de essênios. Os essênios tinham comunidades de pai e mãe, as pessoas casavam, mas também tinham os templos, que eram escondidos nas montanhas, não eram visíveis, em que algumas pessoas eram convidadas a ir para lá, passar por uma espécie de educação dos sentimentos, da percepção, e eles recebiam a mensagem. E o Youssef, ele foi criança para lá, escolheu ficar lá, então ele ficou até adulto como um essênio, sendo preparado para curar pessoas. Então ele ouvia de um irmão de luz que viria e que traria uma mensagem de salvação para as pessoas. E enquanto isso, essa mesma mensagem estava sendo ensinada pelos essênios e ele aprendeu que ele deveria ser puro de coração, de fazer conexão emocional, afetiva com as pessoas, ajudar as pessoas, curar as pessoas. E todo o conhecimento que ele adquiriu lá, toda a ciência que ele aprendeu lá, toda a sabedoria, isso não deveria ser usado como um instrumento de poder. Ele devia simplesmente passar a mensagem. E deram uma tarefa para ele. Deram os essênios, os professores dele, falaram: você vai ir para o norte de Jerusalém, lá para a Síria, Fenícia, e depois você vai descer para a Galileia. E da Galileia você vai passar em Cafarnaum, você vai passar aqui. E o Youssef conta nesse livro que às vezes ele chegava no local e ele ficava 1 ano, 2 anos, curando as pessoas, ajudando, aplicando todo o conhecimento que ele tinha. Ele dormia no chão, às vezes ele foi preso, os romanos achavam que ele era perigoso e jogavam ele na cadeia fedorenta. E ele estava lá, aplicando aquilo que ele tinha conhecido. Tenha paciência, né? Você está aqui para ajudar as pessoas, não precisa se revoltar, né? Cuidado, fica só na mente. Conta ele que ele chegou no local e ele viu um homem, uma grande multidão. Ele diz: a multidão não o deixava passar. Uns prendiam as suas mãos, seguravam a barra da sua veste, outros gritavam ao longe para que ele os olhasse. Todas essas pessoas queriam conexão. Alguns estavam abertos à mensagem deste homem, nem todos estavam. Ele calmamente se virou, pedindo para que se assentassem, falando com sua voz macia, cheia de candura e sabedoria. Esse homem falou ao povo para que não o idolatrasse, mas que acreditasse em Deus Pai, único em todo o universo. O Youssef continuou falando. Esse homem falou de um pai de amor e perdão, explicou como deveriam amar esse Criador, mostrando que é da alma a voz que Deus escuta sempre. Dizia que a alma é a morada do universo de Deus em nós. Que o silêncio é o meio pelo qual esse Pai nos ouve. Pois somente quando estamos quietos é que abrimos os nossos corações a Deus, verdadeiramente. E Ele nos ouve, sempre. É só ter fé nele. Esse homem explicava de uma maneira tão fraternal que, mesmo sendo um povo de poucos conhecimentos, todos entendiam a mensagem. Ele gesticulava pouco. No canto da sua boca, um leve sorriso clareava os seus dentes que, de tão brancos, pareciam pérolas.
cândido, puro, porém firme e seguro. Era impossível não crer no que ele ensinava. Sua voz soava como um canto de louvor a Deus. Entoava de maneira tão sublime que adentrava os nossos corações, fazendo-nos crer e devolver a nós a esperança. Eu também estava sentado com os demais, embora não estivesse vendo nitidamente, pois a multidão não permitia. Aprendi escutando. As lições já faziam parte dos nossos aprendizados como essênios, mas daquela maneira nunca tínhamos antes ouvido. O livro é muito bonito. E o Youssef, depois que desse rápido encontro, só ouvindo a mensagem, ele conta que ele seguiu o roteiro e ele chegou em Cafarnaum, o mensageiro já tinha passado por lá. E as pessoas vinham até o Youssef contando, olha, o que eu ouvi, a conexão emocional com os ensinamentos desse homem. Aí ele ficou 2 anos em Cafarnaum. Depois ele seguiu para outra cidade, de novo, ele desencontrou. Mas ele via o resultado da mensagem das pessoas que, como as cartas, recebiam abertas no coração e contavam curas e maravilhas. O livro fala do Youssef seguindo os passos de Jesus, depois que Jesus tinha passado pelas cidades. Até o final do livro, quando ele realmente encontra Jesus, aí eu vou deixar para vocês lerem Memórias de um Essênio. Jesus é a mensagem. Ele não era só um mensageiro. Seus gestos, o seu olhar, eu li esse pequeno trecho, falando que a voz dele, a presença, o silêncio com que Jesus trazia dentro de si, ele não tinha turbulência no seu coração, nem nos seus pensamentos. Ele era a própria mensagem, a sua presença serena. O Youssef, mais para frente, fala, na realidade, o que importa, no final do livro, ele fala, na realidade, o que importa é o que você traz no seu coração. Pensando a mensagem, o que é que o nosso coração tem desejo de se conectar e de receber essa mensagem, esses ensinamentos que estavam em todo o comportamento de Jesus. Ouvir essa mensagem com o coração e ela passar a fazer parte do seu próprio comportamento. Como o Youssef disse, eu aprendi ouvindo a mensagem, mas o Youssef ouviu com o coração. Então, que essas cartas de amor que Jesus manda para todos nós, todos os dias, que não seja um pacote comprado, seja a carta que você está tanto esperando, que o teu coração esteja aberto, e que você receba essa mensagem que transforme a sua vida, você possa ouvir com o teu coração.